canal DG, esse é o Hard Tech, o nosso conteúdo que dá uma escovada de bits. O objeto de estudo hoje é Diablo 4 para PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. A gente tem uma olhadinha no beta que foi aí disponibilizado no final de semana. Muito difícil entrar aí no beta, muitas horas de espera, mas nós conseguimos medir as 3 versões das 3 plataformas e vamos trazer novidades para vocês. Aliás, Diablo 4 que talvez, quem saiba, até o final do ano possa se tornar uma propriedade da própria Microsoft. Uma coisa que a gente vai discutir aí amanhã no Problematizando Games. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos falar dessa análise que é muito interessante. E como ele é um beta, não constitua como a versão final. E você vai entender que muita coisa precisa ser lapidada em Diablo 4. Mas mesmo assim, parece ser tão divertido quanto os anteriores da franquia. Você já tá vendo as imagens de comparação? Não esquece que o Detonando Geek é um canal independente e sempre precisa da sua ajuda. Se você quiser apoiar esse conteúdo que é único no Brasil, você pode acessar padrim.com.br/Detonando Geek e participar do nosso financiamento coletivo que é apoiado por fãs. Ou também pode fazer uma doação pontual no pix@detonandogeek.com e é claro, é óbvio, lógico, se tornar membro ou deixar até mesmo seu valeu para que esse trabalho continue existindo no Brasil. Diablo 4 trabalha com uma engine proprietária que foi diferente de Diablo 3. Não foi especificado o nome, nem tanto quanto as tecnologias que a Blizzard tem usado no Diablo 4. No entanto, a gente sabe que essa engine gráfica trabalha com renderização baseada em física. E o que isso quer dizer é que ela entra na padronização das engines mais modernas, o que traz materiais que são referentes à realidade. Por exemplo, quando tem algo mais metálico, ele parece mais metálico como a realidade. Uma madeira tem aparência de maior madeira e tudo isso. Como você vai ver, nem sempre isso se coincidiz com a realidade em Diablo 4, a versão beta. Algumas coisas precisam ser lapidadas. Vamos começar com a parte da resolução. No PlayStation 5 e no Xbox Series X, nós trabalhamos com uma resolução de 4K a 60 quadros por segundo, a meta. No entanto, isso é dynamic. No próprio Xbox Series S, ele trabalha no limite da resolução do console, 1440p, também dynamic, ou até mesmo você pode entender isso como reconstrução temporal. Nós temos aí várias demonstração de temporal anti-aliasing agindo, e às vezes ele não age tão bem quanto deveria. Por exemplo, essa cena onde aparece o padre na cinematic, que é em real time, graças à nova engine de renderização física que traz cinematics em real time, e nós podemos ver algum brilho, algum contorno, algum ruído à volta dele. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando aí com reconstrução temporal como método de Dynamic Resolution. No entanto, isso sempre se apresenta muito bem nas 3 versões de console. Como você pode ver no Xbox Series S, existe um pouco mais de espaçamento e quadriculação, porque estamos exibindo uma imagem em 4K e ele está em 1440p. Dessa forma, se resume como seria a visão, você, proprietário de Xbox Series S, em Diablo 4, em uma resolução de um televisor 4K. As diferenças no gameplay são muito, mas muito inconsistentes e praticamente do lado do PlayStation 5 e Xbox Series S a gente vê basicamente a mesma imagem. O que a gente pode colocar, e agora no ponto de sistema de iluminação, é que no Xbox Series X a gente tem um pouquinho mais de oclusão ou um pouquinho mais de sombreamento. No entanto, isso é inconclusivo quanto ao ponto de sistema de iluminação, se é bom ou ruim, porque no PlayStation 5 apresenta-se uma exposição de luz
como vocês podem ver em Ai da Luz, um pouquinho mais abrangente. Então é por isso que ele expõe menor sombreamento, porque ele tem uma exposição maior. Já no Xbox Series X ele tem uma exposição menor. E isso pode ser uma tratativa boa ou ruim, depende de quem joga, de quem verifica. Não há um denominador em comum para nós tratarmos quem está na vantagem ou desvantagem. O sombreamento é importante porque existe todo um ambiente construído para ser um pouco mais aterrorizante, no caso de um jogo com uma temática mais espiritual, diabólica, como o Diablo. No entanto, também a iluminação acaba sendo importante. Dessa forma, fica muito subjetivo expor qual é o grau que está acontecendo aí de melhor ou pior. Mas existe uma diferença explícita entre o Xbox Series X e o PlayStation 5 na parte principalmente do sombreamento, um com maior exposição de luz, outro com menor exposição de luz. No lado do Xbox Series S, ele se assemelha um pouco até com o próprio PlayStation 5 e aumenta um pouquinho a exposição de luz. Aqui a gente já vê uma desregulagem em plataformas que o beta ofertou. E é por isso que ele se denomina beta, porque provavelmente isso não esteja na versão final. Você vai ver alguns contrastes lá na frente que são muito mais abrasivos do ponto de vista gráfico visual, e aí você vai perceber que esse beta está bem desregulado nas medidas e potências nos consoles que nós estamos apresentando aqui. No entanto, é isso que tem a oferecer o sistema de iluminação de Diablo 4. No geral, muito bom nas partes interiores, nas partes de externas também, por ser um top-down isométrico, ele traz bastante qualidade de visualização, nada muito longe daquilo que nós já temos aqui no mundo de games, nada muito surpreendente, nada que vá além ou que trate de uma nova geração com tecnologias absolutamente incríveis, mas faz um bom trabalho e resulta nas 3 versões numa qualidade que todo mundo vai poder absorver. Falando das diferenças de cada console, a gente pode observar que na Cinematics o Series X acabou tendo uma deficiência em relação ao PlayStation 5 e até mesmo o Xbox Series S, que você vai descobrir agora. Isso mesmo, isso mostra que o jogo ainda está realmente no beta e está numa exposição gráfica que precisa de muitas melhorias. Vamos começar com uma cena muito explícita, esse vitral religioso dentro da igreja, isso ainda acontece na Cinematic. Você pode observar que o PlayStation 5 tem uma resolução ótima apresentando dessa textura. O Xbox Series X está completamente aí quadriculado, ou seja, uma resolução muito baixa, e no Series S está superior ao próprio Series X, mesmo o Xbox Series X estando numa resolução de 4K Dynamic e o outro está no 1440p. Isso porque algumas texturas de Cinematic no Xbox Series X, elas estão sendo carregadas com uma resolução muito baixa. Não é só aí que acontece. Dá uma olhada agora na imagem da Bíblia e você pode verificar que as 3 imagens diante aos seus olhos, o Series X tem a menor resolução de textura dentro dessa imagem. Não só isso. Olhando agora essa cena que nós temos o vitral da igreja, mas na lateral nós podemos perceber que o PlayStation 5 trabalha numa resolução absoluta de textura, já o Xbox Series X e S acabam tendo uma menor resolução de textura que é apresentada. E para finalizar ainda mais, mostrando que o Xbox Series X está tendo e enfrentando problemas na configuração que a Blizzard colocou nesse beta, a gente coloca e disponibiliza para você essa cena final, onde você pode ver o capuz aí do NPC, onde é mostrado claramente uma baixa resolução de textura. Tudo isso acontece principalmente nas cinematics. Durante o gameplay, nós não tivemos maiores problemas, o que mostra claramente uma desregulagem, principalmente na carga e na transmissão. Isso provavelmente está delimitado ao texture stream, ao stream de textura para a memória. E com certeza absoluta, alguma função ou alguma deficiência de programação ocorre no Xbox Series X, porque ele não consegue carregar na resolução máxima, trazendo esse efeito negativo diante aos olhos. É muito provável, nós esperamos de todo o coração, que isso seja resolvido até a versão final, que seja entrega em junho. Mas na versão beta, o que foi mostrado foi isso. O Xbox Series X, ele acabou aí perdendo nas cinematics. No entanto, como vocês viram também no gameplay, a coisa realmente funciona muito emparelado com o PlayStation 5 e os dois alcançam resoluções dinâmicas
dinâmicas aí com temporal muito boas e que você não deve enfrentar maior problemas, e o Xbox Series S em 1440p. Mas na Cinematic a parada dá uma deitada. Agora falando de performance e FPS, a gente mostra de novo que está bem desregulado esse beta, e a gente mostra para você a parte que o PlayStation 5 sofre umas quedas em relação ao Xbox Series S e X também, que não sofre queda alguma nos trechos que nós capturamos. Eles permanecem a 60 quadros por segundo, enquanto existe uma variação absoluta aí do PlayStation 5, que chega muito próximo às marcas de 60, mas absorve também uma variação maior. Isso mostra também, mais uma vez, que nós estamos trabalhando aí com deslize, né, de configurações a qual os consoles estão intermitentes e que algumas vezes até o Xbox Series S sofre uma vantagem sobre o Series X e o PlayStation 5, que são dois consoles premium. Então provavelmente nós estamos num beta bem embrionário mesmo, e a Blizzard deve fazer muita coisa. Outra coisa que mostra isso é que ela tem uma engine gráfica agora que trabalha com renderização baseada em física. Nessa cena especificamente dos três consoles, nós verificamos essa lama barra sangue envolvida nessa cinematic de level sequence, que você sai, abre a porta e ela aparece, mas em real time nós vemos que a renderização baseada em física não está tão física assim. Nós verificamos que precisaria diminuir um pouco mais a aspereza dessa cena para que ela não pareça tão uma borracha quanto ela aparece, porque foi essa a especificação da renderização física que essa cena conseguiu dentro desse lado. Parece que tem uma borracha ali, não parece nem lama, não parece nem sangue, isso ficou um pouco diferente do que deveria ser de verdade. Outro ponto interessante, até mesmo na parte do multiplayer, o jogo trabalha no modo single player, mas você tem sessões que interagem com outros players. Nós chegamos nessas sessões e é claro, é óbvio, é lógico que jogamos e tivemos combates aí junto com outros players dentro do mesmo mapa. O que acontece é que nós estávamos com Necromante e ele possui NPCs dessas caveiras de mortos-vivos que te auxiliam. É um dos poderes do Necromante. No entanto, essas caveiras perdem a sincronização toda vez que nós entramos na parte da batalha junto com outros players. Isso é um problema de sincronização, de geolocalização dos próprios servidores online quando colocam os players juntos. Claro que isso é um problema claramente pela superlotação de um beta, que claramente também não está na sua forma total e na sua força total para entregar para todos os players simultaneamente. No entanto, isso aconteceu e nós temos que relatar. Então, faltou sincronização e você pode ver que parece aquele efeito, né, de ping, de lag dentro de um jogo multiplayer, onde na posição das nossas caveiras do Necromante, elas acabam ocorrendo diferente. E isso aconteceu nas três plataformas também. De forma geral, Diablo 4 faz uma apresentação gráfica comum com o que se tem hoje. Nada muito além. A apresentação é até boa, mas realmente podia ter ido além. Ainda mais agora trazendo especificações de uma engine gráfica que consegue processar cinematics em real time, algumas coisas ficaram deficitárias. E nós esperamos, francamente, que isso não ocorra na versão final do jogo. Diablo é um grande título que tem uma grande legião de fãs. A história e o enredo empregado nesse Diablo 4 é grandiosa e provavelmente vai agradar os fãs. E nós esperamos que a Activision Blizzard esteja à altura do enredo que foi colocado, que realmente é muito bom, mas em alguns aspectos os gráficos decepcionam um pouco e muitas pessoas podem ter a impressão que a engine antiga de Diablo 3 ofertava melhor estabilidade e melhor experiência gráfica. Alguns efeitos de cada console têm que ser corrigidos, principalmente no Xbox Series X, que não pode ofertar de maneira alguma uma resolução de textura inferior ao Xbox Series S, que é o console com menor esforço computacional que existe. Dessa forma, a Blizzard tem bastante coisa para trabalhar. Acreditamos fielmente que esses impasses não acontecerão no lançamento e, se der tudo certo, a gente analisa para você nas três plataformas aqui logo no lançamento de Diablo 4. No entanto,
para quem gosta do padrão isométrico e ama Diablo 4, o enredo está extremamente interessante. Só a aparição da Lilith ali, em toda a sua forma, glória e destruição, já vai causar uma boa impressão para os jogadores e amantes de Diablo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Eu sou Goticose e até a próxima.